Você hoje se considera um profissional disputado pelo mercado, diferente do que era alguns anos atrás? Sinto, com certeza. Primeiro porque eu tenho hoje uma bagagem, certo? Uma ferramenta, um modelo de trabalho que veio com todo esse conhecimento, né, essa participação ao longo dos anos. Depois que eu saí da função de CIO, surgiram algumas oportunidades, né? Surgiram duas oportunidades de assumir uma função de CIO em outros órgãos públicos. Surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa mexicana, né, assumindo um papel específico, né, aqui do Brasil, tal, entre outras oportunidades que apareceram. E eu vejo que isso tudo veio, né, porque o mercado entendeu, opa, esse cara, ele tem o conhecimento, ele tem a bagagem que eu preciso para poder ele estar aqui com a gente, né, para poder fazer o que ele fez lá nesse órgão que ele trabalhou, em qualquer lugar, fazer aqui na minha empresa. Pelo mercado, né? Depois de adquirir essa bagagem toda em governança, gestão e inovação, você hoje se considera um profissional disputado pelo mercado? Sim, Arthur, eu me considero, né, assim, de forma bem humilde, eu acho que sim, pela bagagem de atuar em várias áreas, né, e algumas passagens também desse um ano que eu estou lá na prefeitura, né, esses respaldos que a gente recebe, né, os convites que eu recebi, tanto de Brasília, de outros estados, eu acho que confirma que realmente hoje eu seria um profissional disputado no mercado, sim. Você hoje se considera uma profissional disputada pelo mercado? E sim, porque é o que você falou, né? Eu não tenho título, mas a gente tá com uma bagagem muito legal dentro da governança de TI, na governança institucional. Mas com certeza você contribuiu para eu estar aqui onde eu estou. Minha eterna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Carreiras TI 20K+. Eu sou Roberto Arteiro e ao longo dos 3 episódios dessa série eu vou te mostrar como desenvolver uma carreira 20K+, na área de tecnologia. Ou seja, uma carreira que te permita fazer 20 mil reais ou mais por mês. E não são quaisquer carreiras na área de TI, são carreiras estratégicas, que não necessariamente são destinadas a gestores, apesar de algumas delas serem para gestores. Mas são carreiras que possuem alto nível de contribuição e relevância dentro das organizações. E sabe o que mais? Ao longo dessa série, você vai descobrir que a maior parte dessas carreiras estratégicas de TI são desconhecidas ou estão sendo completamente ignoradas pela maior parte dos profissionais do mercado. E eu sei que nesse momento existe uma chance muito grande de você estar cético, em dúvida, se realmente existem essas carreiras. Ou ainda, será que elas servem para mim ou não? Será que servem para você ou não? Então, se você está com essas dúvidas, absolutamente normal, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Então, eu quero que você, por um instante, imagine que o que eu estou afirmando é verdade. E aí eu pergunto, seria interessante conhecer essas carreiras? Conseguir identificar quais delas se encaixam melhor com o seu perfil? Saber como se preparar para elas de forma acelerada? Mais ainda, conseguir identificar e construir uma trilha, um caminho que leve você de onde você está agora até essa carreira que permita você ter resultados acima de 20 mil reais por mês de forma consistente e longeva. Eu acredito que se você está aqui é porque eu despertei em você uma esperança de dias melhores, de uma carreira valorizada, reconhecida, bem remunerada, com alta relevância, que te permita ter qualidade de vida com sua família, que consiga tirar você do operacional e te tornar um profissional extremamente disputado no mercado, assim como essas pessoas que a gente viu agora há pouco. Mas pode ser que você esteja aqui porque eu despertei em você uma curiosidade para saber quais carreiras são essas, né, que podem gerar esse resultado de 20K+. E você esteja se fazendo a seguinte pergunta: e se for verdade, será que elas servem para mim? Vou fazer um compromisso com você agora. Eu garanto que farei o meu melhor ao longo dessa série para contribuir com a sua jornada rumo à carreira TI 20K+. E ao final, você vai entender que isso tudo é verdade, que essa oportunidade é real e, melhor ainda, que ela pode estar a seu alcance. E isso, mesmo que você acredite que tenha pouca experiência, ou esteja iniciando na carreira, ou esteja se achando desatualizado, ou até mesmo para você que já é um profissional experiente e bem remunerado, mas que deseja encontrar uma atividade mais relevante ou mais estratégica, ou ainda
que mesmo que você já esteja atuando como consultor, a série Carreiras TI 20K+, é para você. Principalmente para você que deseja desenvolver uma carreira que te permita fazer R$20 mil ou mais por mês de forma longeva, consistente e com alto nível de contribuição e relevância. Pode ser que para alguns essa jornada até 20K ou mais seja de curto prazo, talvez alguns meses. Para outros, seja um pouco mais longa, talvez 1 ou 2 anos. O que vai determinar isso é o seu ponto de partida, o estado atual da sua carreira e a velocidade com que você pretende fazer, o que precisa ser feito para alcançar os resultados. Fica ligado até o final desse episódio, porque eu vou te dar alguns bônus que vão te permitir avaliar esse estado atual da tua carreira. O meu papel aqui é ser um guia, um mentor dessa jornada, mas o esforço será todo seu, assim como o resultado também será seu. A partir de agora, lembre-se, suas escolhas, seus resultados. E para começar, eu vou te mostrar que existem profissionais que estão trilhando essa jornada e já atingiram resultados acima de 20K por mês com a nossa ajuda. Vocês já viram no início um spoiler de alguns desses profissionais. Vamos agora conhecer a história da Sabrina. Ela era coordenadora do Service Desk e em menos de 4 anos chegou à função de diretora de planejamento estratégico da instituição onde trabalha, saindo inclusive da área de TI. Ela passou pela assessoria de governança, fez tanto sucesso e foi convidada para conduzir a governança corporativa da instituição. Ela é mais um exemplo de um profissional que, com nossa ajuda, chegou a uma posição 20K+. E aí foi naquele momento que eu te conheci, mas assim, muito imatura, né? A gente estava engatinhando no ITIL e eu atendia telefone, né? Aqui nós temos 2 mil usuários de TI. Era ali, no corpo a corpo com o usuário, atendendo, aguentando as broncas, né? Quando tinha bronca, passava o telefonema para mim. Foi nesse cenário que eu te conheci, Arteiro, bem no início da minha carreira mesmo ali na TI. Mas desde aquele momento, acho que a governança tomou conta do nosso coração ali, a gente entendeu que era o caminho, né? E aí ela chegou para a gente, vocês são doidas, vocês têm certeza? Vocês querem que eu assine? Porque no final da ação estruturante tinha cada presidente do SET tinha que assinar. Tem um compromisso, né? Vocês têm certeza? Ó, vai sobrar para vocês, não sei o que. A Miriam deve lembrar desse dia. E eu e a Miriam, assim, queremos. Né? Sem medo do que viria pela frente, porque a gente sabia que aquilo ali era o caminho. E bem sincero, Arteiro, a gente modelou você, né? Eu falei já isso brincando para você. Nas capacitações que a gente fazia lá em Brasília, e o contato, o carinho que a gente teve, né? A gente se tornou amigo, e a tua paciência. Então, quantas dúvidas, quantos áudios a gente te mandava e enchendo a paciência, perguntando. Então, a gente se capacitou, né? A gente aproveitou cada minuto das aulas, né? Da mentoria. Era uma coisa, fosse uma mentoria naquela época já, né? Dessas capacitações. Aí, nessa parte, eu quero dizer, assim, do teu trabalho, que, no caso, né? Você foi o nosso primeiro mentor e sempre será o nosso mentor. E a mentoria, ela te dá 10 anos em um. 5 anos em um, entendeu? Então, as pessoas têm um pouco de preconceito, até o serviço público tem um pouco de preconceito de consultoria, mentoria, porque eu acho que já houve, sim, alguns momentos que a consultoria vinha, fazia tudo e ia embora, e as pessoas ficavam de mãos atadas sem saber como continuar, né? Você hoje se considera uma profissional disputada pelo mercado? Olha, Arteiro, eu acho que sim. Porque é o que você falou, né? Eu não tenho título, mas a gente tá com uma bagagem muito legal dentro da governança de TI, na governança institucional. Eu sou a eterna mentoranda, né? Eu agradeço muito o teu apoio sempre, desde, né, quase sei quantos anos atrás. Com certeza você contribuiu para eu estar aqui onde eu estou. Minha eterna gratidão. Sozinho a gente não faz nada. A segunda história é de Lúcio. Ele começou literalmente do zero. Ele atendia chamados N2 na área de sistemas, atendendo o usuário. E chegou a CIO, com a renda superior a 20K por mês, em menos de 6 anos. Bem, quando eu entrei no funcionalismo público, né, no Ministério Público, eu comecei a trabalhar na equipe de desenvolvimento, né, trabalhar com projetos de desenvolvimento, sustentação de sistemas. Mas, assim, eu sou um zero à esquerda em programação. Essa área dentro do MP, com certeza, não se mostrou adequada
para eu continuar. Isso, obviamente, que gera uma certa frustração, né, para você, do ponto de vista pessoal. Então, eu parti para uma outra área, que era uma área de suporte ao usuário, né, que, poxa, tem um pouco a ver com o que eu fazia fora do MP, de atendimento a cliente, de venda, comercial, customer success, né, como o pessoal chama hoje, e o escritório de governança, né, quando fui convidado a participar, foi muito interessante, porque eu comecei a perceber temas dentro do assunto, né, de governança, com os quais eu me identificava. Eu aceitei na hora, né, durante o escritório de governança, o tempo no escritório de governança, né, Arteiro foi meu colega, meu chefe, meu mentor, foi um conjunto de papéis que a gente teve ali naquele momento, né, mas sempre houve a liderança, assim, o conhecimento do trabalho, né, do Roberto Arteiro. Então, isso foi, com certeza, um diferencial. Então, participar desse processo de fazer uma prestação de contas sobre o desempenho da TI, né, e tentar traduzir o direcionamento que os comitês faziam na forma de planejamento e tal, isso daí foi bastante enriquecedor também para entender essa dinâmica. Toda essa bagagem que o COBIT traz, né? Porque, assim, quando a gente fala de COBIT, tem muita coisa dentro do COBIT, né? Assim, toda vez que eu entrava lá, vinha uma coisa nova. COBIT for Information, COBIT for Risk, COBIT... Foi um certo frio na barriga, né? Porque, por mais que você se sinta relativamente preparado do ponto de vista de ferramenta, de conhecimento, né? Assim, do que você precisa entregar enquanto agenda, sempre existe aquele frio na barriga, né? De, poxa, eu preciso fazer um trabalho que seja um trabalho relevante. E a expectativa e a ansiedade que existe associada é de, será que a gente vai conseguir entregar o trabalho que a instituição precisa? Né? Isso é sempre a pergunta que eu acho que qualquer CIO em qualquer instituição faria. Principalmente porque você se distancia do operacional. Né? Você acaba não atuando diretamente nas frentes de atividades, uma coisa ou outra que seja mais relevante. Né? Mas, de modo geral, você conta com as pessoas. E esses resultados efetivos ocorreram porque o conhecimento que foi repassado, com o qual eu pude conviver, né, aí com o Roberto Arteiro, ao longo dos anos, foi extremamente efetivo para poder alcançar esses resultados na minha carreira. Você hoje se considera um profissional disputado pelo mercado? Sim, com certeza. E até demorou muito, né? Mas por quê? Porque ele estava dentro de uma organização pública, então tem toda uma lógica, uma política. Mas Lúcio foi extremamente brilhante, atuou como no escritório de governança, como analista de governança, depois assumiu funções na função de gerência média, gerência da área de sistemas, até chegar ao nível de CIO. Foi uma jornada muito bacana. E hoje atua como consultor em arquitetura corporativa, em grandes projetos e de grande relevância hoje, de grande vulto em várias organizações públicas pelo país. Agora, se imagine você vivenciando essa jornada, tendo resultados acima de 20K por mês, sendo reconhecido, ganhando prêmios, sendo disputado pelo mercado. Se você está se perguntando se é possível, eu afirmo a você que sim. Você também pode ter resultados assim. Mas será fácil? Com certeza não. Vai exigir dedicação, crença em você mesmo, porque você com certeza vai ser o seu maior adversário. Você precisa, antes de mais nada, acreditar que você também pode, principalmente se tiver a ajuda certa, assim como eles tiveram. E se você me perguntar se todos vão conseguir, com certeza não. Estatisticamente, o sucesso vem para 3% das pessoas. Sabe por quê? Porque 97% ou não acredita que é possível ou desiste antes de conseguir. É importante você entender que trilhar essa carreira 20K+, não é mágica, não vai cair do céu. Exige técnica, exige método. E ao longo dos anos, ajudando dezenas de profissionais que trabalharam comigo ou foram mentorados por mim, eu consolidei um passo a passo, que ao longo dessa série eu vou ensinar para vocês. E se você seguir, não perder nenhum episódio, você pode transformar essa semana na semana da virada da sua carreira. Você vai recordar dela para sempre, como o gatilho que fez você dar os primeiros passos rumo a uma carreira 20K+. Mas antes de começar a te mostrar quais são as carreiras que podem te levar a 20K+,
deixa eu te contar um pouco como foi que eu cheguei nesse modelo e nessas conclusões que eu estou trazendo para vocês ao longo dessa série. A minha história não é muito diferente da de vocês. Eu já fui um profissional, como a maioria de vocês que estão aqui. Comecei minha vida como desenvolvedor de software, trabalhando numa instituição bancária, né? Depois fui trabalhar numa startup de software que produzia soluções para o setor financeiro. Depois eu decidi construir minha empresa para atuar na área de infraestrutura. Mudei completamente, fui trabalhar com redes, segurança, servidores, rede sem fio. Fui parceiro de empresas como Dell, AMC, Toshiba, CA, Microsoft. Ou seja, trabalhei em projetos bem diferentes para empresas de médio e grande porte. Dei consultoria para várias empresas na época do bug do milênio, na virada do ano 2000. Fui responsável por desenhar e entregar vários projetos de data center e infraestrutura de rede para empresas naquela época da bolha do .com, né, logo depois dos anos 2000. Resumindo, eu era um profissional comum, porém sempre muito inquieto. Foi quando, em 2004, depois de fechar minha empresa por conta da crise do dólar de 2003, 2002, 2003, eu decidi voltar para a academia para fazer um mestrado voltado à arquitetura de middlewares, ou seja, voltei para a área de engenharia de software, que tinha sido a minha primeira área de trabalho. E nesse momento eu percebi que minha carreira estava absolutamente sem rumo. Eu literalmente estava à deriva, navegando em função das oportunidades, em vez de estar no comando. Para vocês terem uma ideia, em 2006, a minha carreira era de professor na academia, em tempo integral, ensinava disciplinas tanto de redes, seguranças, quanto de sistemas distribuídos e arquitetura de software. Se me perguntasse qual era a minha área, eu não sabia responder. Foi quando, em 2007, eu parei e montei um plano de carreira para mim. Pensei o que gostaria de estar fazendo daqui a 10, 15 anos. Eu sabia que minhas múltiplas experiências podiam ser monetizadas adequadamente, mas eu ainda não sabia como. Então, eu decidi me posicionar numa camada mais estratégica. Foi quando eu comecei a estudar TOGAF, comecei a estudar governança, comecei a atuar como arquiteto corporativo dentro do Tribunal de Justiça em 2008. Depois, rapidamente, assumi a função de CTO, responsável por toda a definição das tecnologias, das soluções usadas dentro do judiciário. E nesse período, comecei a me dedicar a entender como é que o AITO e o COBIT podiam me ajudar a modelar tudo que eu sabia na prática, mas não conseguia organizar e sistematizar de forma metodológica. E aí começou, verdadeiramente, minha jornada na área de governança. Em menos de 3 anos, já em 2010, comecei a colher os frutos. Ao mesmo tempo que trabalhava no tribunal como CTO e assessorava a CIO da época, eu fui contratado por uma consultoria transnacional, BRQ IT Service, para atuar como consultor em governança em um projeto de uma das subsidiárias da Petrobras. E lá tive a oportunidade de construir meu primeiro grande caso de sucesso em governança de TI. Nesse momento da minha vida profissional, eu atuava como consultor da BRQ, como CTO no tribunal e como professor, agora sim, focado nas disciplinas de governança e gestão, dentro dos principais programas de pós-graduação aqui da região. Ou seja, coloquei todo o foco, toda a minha energia, de manhã, de tarde e de noite, numa única área, e não poderia ser diferente. Nesse momento, eu já ganhava muito mais do que 20k. Isso há 13 anos atrás. Se você corrigir pela inflação, com certeza essa renda equivale hoje a algo superior a 30 mil reais por mês. De 2007 para cá, eu já dediquei mais de 40 mil horas de implementação de governança, risco e compliance em todo tipo de organização, pública, privada, de vários setores e de vários segmentos. Isso me tornou uma referência nacional sobre o tema. Palestrei nos melhores congressos e eventos especializados do Brasil, apresentando meus casos práticos de implementação. Tirei as melhores certificações internacionais, tanto em governança como em continuidade de negócios. Construí autoridade no tema. Fui convidado para conduzir programas nacionais de formação, como vocês viram a Sabrina falando no vídeo. Ganhei prêmios de excelência na área de governança. Ou seja, aquele planejamento de carreira tinha dado certo. Eu agora era o que tinha planejado ser. E aí, em 2016, eu fiz um novo planejamento de carreira. E nesse momento, eu já era autoridade em governança, risco e compliance, mas eu percebia que existia um movimento muito forte nas organizações para a inovação. Foi quando comecei a me especializar nessa área. Em 2018,
assumi como líder de inovação do Ministério Público um grande desafio, que era fundar e tocar o primeiro laboratório de inovação aberta do setor público brasileiro. Meu foco sempre foi juntar as duas disciplinas, porque eu sempre entendi que precisava existir um modelo de governança ágil, que se utilizasse de métodos de design usados pelos projetos de inovação para tornar a governança um aliado em prol de uma inovação resolutiva. E repetir novamente comigo todo o processo que já tinha feito anteriormente. Planejei a carreira, desenvolvi minhas competências, construí minha autoridade com casos práticos de altíssima relevância e, com isso, me tornei novamente referência e autoridade no tema de inovação. Ganhei prêmios, palestrei nos maiores eventos e hoje sou reconhecido por isso também. E nesse momento eu percebi que existia um padrão que eu seguia para produzir sucesso na minha carreira. Foi quando, em 2020, durante a pandemia, mais precisamente em setembro, eu decidi compartilhar esse conhecimento de como construir modelos de governança ágil para inovação, não no formato de consultoria, mas no formato de mentoria. Conduzi durante um ano mentoria coletiva para mais de 70 profissionais de TI de 7 ministérios públicos brasileiros na implementação dessas boas práticas. E aí, em novembro de 2021, eu decidi que tinha chegado a hora de ajudar os profissionais de mercado a desenvolverem carreiras estratégicas como eu fiz e poderem também galgar posições e terem resultados acima de 20k por mês. Foi então que eu parei, sistematizei tudo que eu estava fazendo para desenvolver a minha carreira, compilei tudo isso num método replicável, que eu batizei de ITXPro, um método exponencial de desenvolvimento de carreiras. E percebi que, na verdade, não somente eu tinha trilhado essa jornada, mas eu tinha arrastado junto comigo várias pessoas no mesmo caminho, pessoas que eu treinei, mentorei e literalmente estendi a mão para ajudá-las. Vocês assistiram aqui alguns casos hoje e ao longo dessa série vou mostrar alguns outros de profissionais que trabalharam comigo e usufruíram desse mindset, desse método, e que agora eu decidi divulgá-lo em larga escala através dessa série Carreiras TI 20k+. E você pode estar se perguntando, né, por que eu decidi compartilhar esse método? Pessoal, porque eu acredito que quanto mais profissionais tiverem esse mindset no mercado, atuando em carreiras estratégicas, mais fácil será transformarmos as organizações para produzirem resultados através do digital. E aí, todos saem ganhando. Então, vamos agora revelar para vocês que carreiras são essas que a gente está chamando de carreiras estratégicas que podem levar você, assim como me levou, a uma carreira 20k+. Essas carreiras são fundamentalmente essas que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem aqui carreiras na área de governança de TI, a gente tem carreiras na área de riscos, na área de arquitetura corporativa, de auditoria de TI, de gestão de serviço, né? Service Manager, governança de dados, gerente de segurança, consultor digital, Product Owner, diretor de TI, gerentes intermediários de TI, líder de transformação digital, gerente de projeto. Talvez você esteja me perguntando, mas Roberto, várias dessas daí, provavelmente você já estava dentro do seu radar. Essas que eu marquei em verde, provavelmente já estavam dentro do que você considerava como carreiras estratégicas, né? De CIO, de gerente de TI, gerente de projeto. As de amarelo, pode ser que uma parcela de vocês também considerava dentro do script de possível, porém talvez distante do seu perfil. Mas eu tenho quase que certeza que as que estão em preto, muitos de vocês, a grande maioria, talvez, quiçá, nunca tinham pensado na possibilidade de vir a trabalhar com elas. Ou se pensaram, né, acharam que estava absolutamente muito distante, que ia requisitar de vocês uma quantidade de experiência muito grande, ou muito tempo de jornada para chegar nessas carreiras. E eu quero dizer a vocês que, na verdade, não é bem assim. Dentro dessas carreiras aqui, vamos pegar uma carreira específica para a gente aprofundar o conhecimento e a gente depois comenta sobre todas as outras e a gente vai te dar alguns materiais para que você possa aprender a como estudar, como aprofundar o seu conhecimento em cada uma dessas carreiras. A primeira dessas carreiras que nós vamos analisar é a de coordenador de governança de TI. Na verdade, essa é uma função dentro da carreira de governança. Você pode ser um analista júnior, você pode ser um analista pleno, você pode virar um analista sênior, você pode virar um coordenador, um auditor, um consultor. Vamos analisar o papel de um coordenador, ou seja, aquela pessoa que tem uma equipe
né, que responde para ele na área de governança. Eu atuei como coordenador de governança no Tribunal de Justiça, atuei como coordenador de governança no Ministério Público, atuei como consultor na área de governança na BRQ, atuei ensinando e formando profissionais na área de governança. Então, eu já atuei praticamente, também trabalhei na área de auditoria, na área de governança, ou seja, já atuei praticamente em todas as funções dentro dessa carreira de governança. Por exemplo, na carreira de coordenador, existe uma certificação internacional, na qual eu tirei essa certificação em 2012, chamada SIGAI, que é uma certificação da ISAC, uma certificação profissional, na qual você precisa comprovar não só uma prova, mas uma prova extremamente prática, mas também um tempo de experiência em projetos ligados aos temas relacionados à governança. E muita gente pensa assim, então quer dizer que eu tenho que ter, no caso são 5 anos, eu tenho que ter 5 anos trabalhando com governança? Não. Daí é onde vem o estudo de cada uma dessas certificações profissionais. São 5 anos de experiência em competências relacionadas ao papel da governança. Então, gerência de projetos, gestão de riscos, autoria. E eu tinha, na verdade, já 5 anos. Em 2007, 2008, eu comecei fortemente a trabalhar com governança. Então, em 2012, eu já tinha esses 5 anos. Veja, eu não fiquei esperando. Eu simplesmente fui para o campo, fiz o trabalho, fiz acontecer, assumi as posições. Em 2012, inclusive, já trabalhava na BRQ como consultor em governança e não tinha essa certificação. E essa, sim, é uma função que, quando você olha para o mercado hoje, pesquisa no mercado, e eu fiz isso para vocês, tá? Mas antes de mostrar a pesquisa que eu fiz para vocês, quero dizer para vocês que, só para vocês terem ideia do quanto vale essa certificação, do quão importante essa certificação é, no Brasil, hoje, só existem 15 profissionais com essa certificação. Eu sou um desses 15 profissionais. Né? E provavelmente, quantos desses 15 conhecem, dominam inovação, métodos de inovação, de agilidade, de agile? Aí você reduz para uma mão. Né? Ou seja, efetivamente, a gente está falando de pouquíssimos profissionais. Né? Então, não é fácil as empresas contratarem profissionais com esse nível de experiência. Não porque não seja capaz, não porque os profissionais não podem ter essa capacidade ou essa certificação, mas porque simplesmente isso não está no radar das pessoas. E quando a gente olha para o mercado de vagas, eu fui lá e pesquisei, né? Fiz algumas pesquisas e trouxe para vocês. Se a gente olhar no Glassdoor, bota lá governança de TI ou coordenador de governança de TI, como eu fiz nessa pesquisa, você vai ver que tem inúmeros cargos de governança, né? De coordenação, de gestão de governança, né, de consultoria, de auditoria, disponíveis no mercado. E sabe o que é mais, pessoal? Nem todas as vagas estão aí. Essas são somente as vagas que estão públicas. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Fui no LinkedIn e fiz a mesma pesquisa. Coloquei lá, governança de TI. Comecei a analisar e ver todas as funções que estavam hoje disponíveis, cargos que estão disponíveis para qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área e ir lá e aplicar. São centenas de cargos. Só que eu fiz mais. Eu peguei vários desses cargos e peguei todos os requisitos que eles tinham e joguei numa nuvem de palavras. E aí veio um conjunto de requisitos, né? Precisa conhecer de COBIT, precisa ter conhecimento, precisa conhecer de tecnologia, de gestão, de informação, de IT, de controles, precisa ter conhecer de auditoria, precisa ter ensino superior, pode ser formado em engenharia também. Veja quantas coisas a gente tira somente com a nuvem de palavras, pegando todos os requisitos desses cargos que eu levantei, né, cerca de 30, 40 cargos, eu joguei isso dentro da nuvem de palavras. Quando a gente olha sobre as atribuições, o que esses profissionais vão fazer no dia a dia, né? Também fiz a mesma coisa, joguei no nuvem de palavras, ele vai trabalhar com controles, com processos, com risco, com gestão, com projetos, ou seja, com indicadores, né, com a capacidade de realizar, políticas. Veja quantas palavras-chave surgem dentro dessa função. Veja a técnica que a gente usa para entender essas áreas, para poder buscar o que a gente precisa se especializar. Porque agora sim, quando eu olho para essas nuvens de palavras, eu consigo rapidamente destacar pontos na qual eu preciso me especializar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que eu tenha competência na execução. E agora, um alerta de bônus para vocês. Como vocês viram, o COBIT é um dos grandes requisitos para você trabalhar na área de governança. Então, eu deixo aqui para vocês um bônus. Dá um print agora, lê esse QR Code, que você vai ter um link
para acessar o curso meu, gratuito, de COPT 2019, Fundamentos do COPT 2019. Não tem pegadinha, 100% free. Você entra lá e você ainda, inclusive, tem direito a certificado. Você tem um grupo do Telegram que você entra lá, tem todas as instruções para que você possa ter direito ao seu certificado de conclusão. Tem alguns requisitos, cumprir os requisitos lá, você tem e recebe o seu certificado. Então, fica aí. Ao longo dessa série, a gente vai estar mostrando para vocês e dando para vocês vários bônus, tá? Esse é só o primeiro. Então, não perde, fica ligado aqui, não desconecta, porque vai ter muito mais coisa bacana daqui pela frente. E, pessoal, as empresas estão desesperadas por profissionais com esse tipo de competência. Por um único motivo, elas precisam gerenciar riscos, elas precisam controlar o uso da tecnologia, o quanto essas tecnologias estão entregando de valor dentro das organizações. E não existe melhor profissional para cuidar disso do que o profissional de governança. O profissional vai fazer o meio de campo entre a camada estratégica de governança e a camada de gestão, fazendo com que a TI entregue valor, gerencie seus riscos e gerencie seus recursos. São os pilares básicos de entrega de valor pelo uso da tecnologia. Tudo isso a gente aprende. Se você estudar o curso de COPT, você vai ver que isso que eu estou falando aqui, eu falo e repito várias vezes lá dentro do curso. E a pergunta que eu deixo é, qual dessas habilidades você já tem? Talvez algumas, talvez outras você precise desenvolver, mas você só vai saber se você analisar cada uma dessas carreiras. E as outras carreiras, Roberto, como é que tá? Veja, se a gente analisar e rapidamente fazer um apanhado sobre algumas dessas carreiras, por exemplo, riscos de TI. Quantos de vocês poderiam estar trabalhando na área de risco? A área de risco é uma área técnica, é uma área que se você aprende a trabalhar com frameworks, com modelos internacionais de gestão de risco, não é uma área extremamente difícil, mas é uma área que exige um profissional com uma capacidade holística, um pensamento estratégico, com uma visão completa da organização, com boa interlocução com as áreas de negócio. E esse profissional que trabalha na área de risco, saiba, uma das certificações, do mesmo jeito que a CIGAIT é a certificação para governança, CERISC da ISACA é a principal certificação profissional no mundo hoje. O relatório da IT Salary Report e da Skill Software mostra que em 2022 essa certificação foi a mais bem paga no mundo. Estamos falando de profissionais que ganham nos Estados Unidos, por exemplo, algo em torno de 150 a 180 mil dólares por ano. Ou seja, nós estamos falando de profissionais que ganham 10, 12, 15 mil dólares por mês. Quando você vai para a área de arquitetura corporativa, né, você tem estruturas, frameworks, modelos como o TOGAF. O TOGAF, profissionais com esse tipo de bagagem, com esse tipo de certificação profissional, que conhece arquitetura. Muitas vezes esse profissional ele vem de várias outras áreas, ele acaba somando um conjunto de experiências que tornam ele a ter capacidade de atuar na área de arquitetura. A arquitetura corporativa hoje, se você não sabe o que significa, saiba, é talvez a profissão no Brasil, na área de tecnologia, mais bem remunerada em todas elas. O setor financeiro contrata hoje arquitetos corporativos pagando 25, 30, 35, dependendo do profissional, do nível de senioridade dele, da experiência que ele tem, dos casos de sucesso que ele já mostrou, talvez até, quiçá, próximo a 40 mil reais por mês. Você tem o cargo de auditor. O cargo de auditor de TI, com todo esse modelo de compliance hoje, necessário por conta da LGPD, por conta de regulações externas, né, mercado de capital aberto, empresas que têm hoje necessidade, né, de como se transformaram digitalmente, de ter auditores especializados para trabalhar em cima da área de tecnologia, para auditar os processos, auditar os serviços, auditar a atuação do uso da tecnologia, para que esses relatórios de auditoria possam alimentar os comitês, os conselhos de administração, o board da organização, no modelo de risco corporativo. Então, o papel do auditor hoje de TI é um papel muito bem remunerado. Poucas pessoas estão habilitadas para fazer esse tipo de papel. E não porque seja absolutamente difícil, porque simplesmente não está no radar das pessoas. Outro papel que se destaca é o papel de gerente de serviço, Service Manager. E aí você pode pensar, mas Service Manager talvez eu entenda, é aquele cara que cuida do Service Desk. Não é o cara que cuida do Service Desk.
É o cara que gerencia o serviço do ponto de vista holístico, do ponto de vista completo, com uma visão completa dentro da organização, interfaceia com a área de negócio, levanta requisitos para os serviços, interfaceia com a área de sistemas, com a área de infra. Ou seja, é o cara que é responsável dentro da área de TI pela operação, pela execução, pela entrega dos serviços serem feitas da forma correta. Não que ele vá fazer diretamente, ele tem equipes, as equipes fazem isso, mas o accountability é dele, a responsabilização é dele. Então, hoje, por exemplo, eu tenho vagas nesse momento de pessoas que me pediram, profissionais habilitados para serem gerentes de serviços corporativos, que pagam hoje 15, 18 mil reais. E, pasmem, essas pessoas têm dificuldade de encontrar profissionais prontos, habilitados, com competência desenvolvida e com casos implementados. A área do momento, a área hype do momento, governança de dados. E aí talvez você diga assim, não, mas governança de dados eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar em ciência de dados, especialista, engenheiro de dados. Eu não estou falando do data science, não estou falando do cientista de dados, não estou falando do engenheiro de dados, eu estou falando de uma camada estratégica, eu estou falando do cara que vai trabalhar a governança do dado dentro da organização. Será quem que vai garantir que o dado está privado, que o dado está seguro, que o dado sensível é usado pela pessoa correta? Quem implementa os controles para garantir que os gestores que manipulam os dados, os cientistas de dados, os engenheiros de dados, a área de TI, as áreas usuárias, estão fazendo o trabalho dela corretamente? Isso é um papel novo que tem surgido e fortemente integra a área de governança com a área de segurança. Então, é meio que um casamento entre governança e segurança, dá o que a gente chama de governança de dados, ou governança da privacidade, governança da segurança e da privacidade. Você tem funções como gestores de segurança, que apesar de estar ali amarelinho, porque provavelmente alguns de vocês que trabalham mais focado em segurança já pensaram em trabalhar na camada de gestão de segurança. Mas talvez vocês não saibam é que a camada de gestão de segurança não é necessariamente para o cara que é um especialista em segurança, que é o cara que é o cyber especialista. A camada de gestão de segurança é muito mais a evolução de um profissional de governança que se especializa nos controles relacionados à ISO 27000, ao NIST, ao CIS, ou seja, a todos aqueles modelos e frameworks ligados a controles de segurança, mas não na implementação da segurança, mas na governança da segurança, na gestão da segurança. A terceira certificação profissional mais bem paga do mundo é CISM, que é uma certificação também da ISACA, né? E também consta desse relatório que eu citei, colocar lá no meu Instagram, porque eu sei que muitos de vocês vão pedir um link para vocês terem acesso à cópia desse relatório. Então, você vai poder ver nesse relatório que das 5 certificações profissionais mais bem pagas do mundo, 2 estão dentro desse quadro. Uma é na área de risco, a outra é na área de gestão de segurança. Então, saiba que gestão de segurança pode ser exercida por um profissional que não tem um domínio completo do cyber domínio, né? Ou seja, é o cara que trabalha numa outra camada, numa camada estratégica, com controles, com auditoria de segurança, com uma governança da segurança. O papel de consultor digital, o papel que hoje está surgindo, né? É um dos papéis emergentes, onde o profissional ele atua no digital, na consultoria, para transformar as organizações, para ajudar as organizações na transformação digital delas. Então, são profissionais que misturam um pouco de arquitetura, um pouco de governança, né? Arquitetura corporativa, um pouco de governança, um pouco de segurança, um pouco de um monte de coisa. E esse profissional agora, que tem uma visão muito mais completa, ele passa a atuar para ajudar as organizações no processo de transformação digital. O papel de Product Owner, talvez muitos de vocês saibam, porque já eventualmente já estudaram Scrum, e aí tem lá o papel do Product Owner, e aí está se perguntando, mas isso não é o papel da área de TI. E eu queria contar para vocês uma história. Quando eu trabalhei no Banorte, né, que foi o banco na qual foi o primeiro emprego, eu era estagiário no Banorte e tal. E o que acontecia lá no Banorte? Isso já há 30 anos atrás, pessoal. Tenho 30 anos no mercado. E há 30 anos atrás, o que acontecia no Banorte? Todos os gestores de produto da área finalista, diretores do banco, diretores de produto, diretores de negócio, vinham oriundos da área de TI. Isso repete-se essa história em outras organizações. Quantas organizações hoje
o gestor da área de negócio não veio da área de TI. Ou seja, o Product Owner é a interface, é o cara que domina tanto a área de negócio que ele passa a responder pela área de negócio perante a TI. Isso é absolutamente o próximo passo do cara que vem da carreira de dev, de analista de sistemas, analista de negócio. Depois de analista de negócio, ele vai para Product Owner. E o Product Owner hoje é responsável, principalmente em organizações digitais, organizações que se transformaram digitalmente, são responsáveis pelas plataformas que operam o negócio. Então, imagina dentro de um banco digital, o cara que é um Product Owner, que é responsável pela plataforma de conta corrente, pela plataforma de cobrança, pela plataforma de Internet Banking, de Open Finance. Quanto esse cara ganha? Muito. Esse cara não ganha 20k, né? Esse cara ganha 30k, 35k, por aí vai. Dependendo da organização, até mais. Por quê? Porque esse cara é quase que um super usuário dentro da instituição. Esse cara conhece tanto da área de negócio e da área de tecnologia que ele consegue fazer a interface perfeita entre essas duas áreas. Um outro cargo emergente, o líder de transformação digital, aquele profissional que agora vai liderar, que vai ser o head de inovação, que vai ter que entender de inovação aberta, vai ter que entender de métodos de design, vai ter que interfacear com a área de TI. Ele não necessariamente está dentro da área de TI. Hoje, a maior parte dos líderes de transformação digital, dos líderes de inovação, eles já estão fora da área de TI. Eles estão hoje dentro de uma camada ligada direta ao CEO da organização, né? Fazendo com que seja um ponto, um contrabalanço para a área de TI, como se a área de TI estivesse fazendo a gestão e a operação e todo o processo de transformação digital, toda a inovação sendo conduzida por um líder. Esses líderes de inovação, muitos têm vindo da própria área de negócio, mas também há a possibilidade de uma carreira para um profissional de TI. Um profissional de TI que começa a dominar a área de negócio, começa a ter linguagem estratégica, ele pode pleitear essa função de liderar a transformação digital. Conheço vários exemplos. Comentar os cargos de gestão, né? Ou seja, o diretor de TI, eu acho que é meio que notório o que ele faz, é o cara que é o CIO, é o cara que está no board da organização, está numa camada alta da organização, discutindo estratégia. Quanto mais a organização depende do uso da tecnologia para cumprir a missão dela, mais relevante é o papel do gestor de TI. E esse cara vira um CIO, tá? O CIO é um cara de C-level, um cara, uma camada de board, que toma decisões e que participa das decisões estratégicas, não só de TI, mas do negócio, da organização, da empresa como um todo. O gerente de TI já está numa camada um pouco mais básica, então é o coordenador, é o supervisor, é o gerente da área de infra, o gerente da área de atendimento ao usuário, é o gerente da área de sistemas. Esses gerentes, dependendo de quanto eles se coloquem como gestores e não operacionais, eles também podem ser carreiras que migram para próximo ou um pouco mais a 20k. Então, dependendo da organização, se estamos falando de uma organização um pouco maior, paga-se sim 20k para um gerente de sistemas ou para um gerente de infra, principalmente esse gerente de infra hoje que lida com a cloud, que lida com modelos de operação em nuvem, que tem esse tipo de bagagem. Esse cara hoje, ele está ali na faixa próxima a 20 mil. E por último, gerentes de projetos, gerentes de portfólio, que eu coloquei aí como uma carreira, talvez a carreira mais básica de todas essas que estão sendo apresentadas, e talvez seja a carreira que mais difícil você chegar a 20k, mas ela habilita muitas outras. Então, ela é uma carreira, muitas vezes, de entrada, onde você começa por ali, dali você vira um gerente, dali você vai para um Product Owner, dali você vira um arquiteto, dali você pode virar um consultor, ou seja, tem várias possibilidades. E não se preocupe, porque no terceiro episódio eu vou trazer exemplos de várias dessas trilhas, desses caminhos possíveis em relação à carreira. E conto com a participação de vocês, porque o nosso terceiro episódio vai ser ao vivo. E como vai ser ao vivo, eu vou poder analisar casos reais de vocês que estão aqui na audiência, para que a gente possa trazer exemplos de trilhas reais de vocês, como vocês podem chegar nesses cargos, saindo da posição de dev, saindo da posição de analista de infraestrutura, saindo da posição de um coordenador de service desk ou de um atendente, daquilo que vocês já viram. Vocês viram 2 exemplos hoje, 2 casos de profissionais que começaram atendendo o usuário. No segundo episódio, nós vamos ver outros casos, profissionais que saíram de outras posições, mas todos eles, o que eles têm em comum? Eles cumpriram uma jornada,
Eles cumpriram um passo a passo que a gente vai mostrar para vocês no segundo episódio. Então, não perca o segundo episódio, porque é onde tem uma maior entrega de valor. É onde você efetivamente vai entender que como aproveitar essa oportunidade que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, quando a gente olha para essas carreiras, trazendo alguns exemplos, a gente tem modelos de competências que nos mostram, por exemplo, esse é um modelo do europeu chamado E-Competence Framework, e no E-Competence Framework ele mostra quais que são as competências que um líder de transformação digital tem que ter. Então, ele tem que ter competência na área de governança, ele tem que ter competência na área de inovação, ele tem que ter competência na área de arquitetura, de design de arquitetura, na área de gestão de mudanças organizacionais. Fazer transformação digital é meramente um processo de mudança, né, organizacional. Quando a gente olha, por exemplo, o papel do CIO, o que o e-competence traz? Ele traz quais são as 5 competências fundamentais para ser um CIO. Então, veja, você tem um modelo de competências como esse, que pode, para cada papel, trazer, para cada carreira daquela, trazer quais são as competências que eu preciso ter ou desenvolver para avançar naquela carreira. Ficou interessado? Achou bacana esse modelo de competência? Pois se liga aí que daqui a pouco vai ter um bônus sobre isso. Então, aqui trouxe uma outra, né? O gestor de segurança da informação, com as suas competências específicas. Então, aqui a competência em risco, a competência em governança. Veja que esse profissional não é o cara de cybersecurity, né? Você não vai ver em momento nenhum aí, né, a competência em cybersecurity. Você vai ver ali, no máximo, monitoramento, tendências tecnológicas, desenvolvimento de estratégias de segurança, gestão de risco, né, a gestão da própria segurança da informação e governança. Veja quais são as competências. No momento nenhum aí está falando de ataque, de intrusão, de hacker, nada disso. Tá? Então, veja que esse profissional de camada estratégica. Tá? Então, pessoal, sabe qual que é a melhor parte da história? É que as melhores oportunidades para essas carreiras não estão no LinkedIn, não estão no Indeed, não estão no Glassdoor, não estão no vagas.com, não estão na Cato. Sabe por que não estão? Porque não adianta eles colocarem as melhores vagas nesses lugares. Porque eles não vão encontrar profissionais boiando no mercado. Eles vão ter que tirar esses profissionais de outras organizações. E sabe o que eles fazem? Os recrutadores especializados hoje se especializaram simplesmente a usar os robôs do LinkedIn para buscar o perfil ideal do profissional. E simplesmente vai lá de maneira ativa e faz a provocação. Eu tenho vários mentorados meus que eu ajudei a refazer, ressignificar os seus currículos, ressignificar a sua experiência. E com isso, começaram a se habilitar para uma dessas carreiras que eles escolheram. Então, tive um caso do Ronaldo com arquitetura corporativa, tive o caso do Iveson, né? Teve o caso do Aldo, ou seja, pessoas que começaram a se reposicionar dentro de carreiras e começaram a entender que precisavam sair. Teve o caso do André Castim também, que se mudou de uma carreira de gestão para uma carreira de governança, né? Ou seja, foi uma opção de mudança de carreira. Então, a gente vai ver algumas dessas histórias ao longo dos próximos episódios. E, pessoal, hoje, o pessoal que monitora o mercado, especialistas que monitoram o mercado hoje, mostram que cerca de 70% das vagas não estão públicas. Hoje, o que está público? São as vagas que eles chamam as vagas que pagam um pouco menos, as vagas para caçar os talentos, né? Então, mas as verdadeiras, as melhores vagas estão dentro do trabalho proativo do recrutador especializado. Então, ele trabalha com os robôs, ele filtra. Então, se você não estiver aprendendo a fazer isso, se você não assistir o segundo episódio, você não vai aprender como você entra no radar desses recrutadores. E mesmo essas vagas não estando no LinkedIn, quando você consulta, coloca lá alertas. Eu já programei, já há mais de ano, vários alertas dentro do LinkedIn, dentro do Indeed, dentro dessas plataformas. Todas elas me mandam alertas semanalmente, diariamente, em alguns casos, de vagas em abertos nas áreas temáticas. Então, eu pesquiso por quê? Palavras-chave. Não adianta você colocar o nome do cargo, porque o nome do cargo varia em função da vaga. Você precisa colocar alguma tecnologia, algum framework, algum modelo, algum nome. Então, algumas sacadas como essa, nós vamos passar para vocês no segundo episódio. Como é que você pesquisa melhor dentro do LinkedIn
criando alertas para que ele possa lhe avisar e, obviamente, setando o teu perfil para que você seja achado pelos robôs do LinkedIn. Pessoal, as vagas hoje, dentro dessas carreiras estratégicas, elas começam ali na ordem de 7 mil reais, 8 mil reais, e elas vão para 20, para 25, para 30 mil reais. Vagas públicas, você vai encontrar no máximo ali por volta de 25. As vagas acima de 25 mil, elas não estão publicadas, elas são vagas que são tratadas da forma que eu falei, o trabalho proativo e ativo do recrutador. E tem outro detalhe, mesmo essas vagas estando lá publicadas, demoram para preencher, eu acompanho isso. As vagas ficam abertas semanas, meses e não preenchem. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas, não estão no radar das pessoas. Muita gente até submete, mas não conseguiu se habilitar para participar. E eu vou mostrar para vocês, no segundo episódio, como se habilitar para participar de todas essas vagas. E aí você pode estar se perguntando, mas será que realmente existe demanda? Veja, eu fiz essa pesquisa e mais do que isso, eu preparei um material para vocês. Então, deixa eu compartilhar uma surpresa e um outro bônus que vocês vão ter direito. Aqui nessa planilha, a gente montou, eu junto com minha equipe, um mapa de vagas, uma amostra de várias carreiras 20K+, disponíveis hoje, por exemplo, no LinkedIn. Então, nós fomos no LinkedIn, fizemos a consulta com vocês, fizemos a pesquisa, fomos atrás e fizemos uma matriz para vocês. Esse mapa, e a gente vai disponibilizar esse mapa para vocês. Tem aproximadamente 80 exemplos, né, amostras de várias carreiras. Então, aqui tem, por exemplo, eu quero saber, vamos pegar aqui, eu quero ver quais são as posições que existem, deixa eu limpar todos aqui, na área de arquitetura corporativa. Então, eu vou colocar um filtro aqui, ele me mostra, tem vários aqui exemplos de arquitetura corporativa. Então, eu posso ver a vaga. Ah, que vaga é essa aqui? Ah, vai atuar no time de arquitetura, né, da empresa. Ah, os requisitos tem que ter liderança, tem que ter TOGAF, falei do TOGAF para vocês, etc. Papapá, tá aqui, tem aqui, é remota, é em Blumenau, mas você pode trabalhar remoto. Essa vaga foi cadastrada, foi aberta no dia 19, ou seja, muito recente. Está o link aqui da vaga, o link da empresa e o link da vaga. Veja que vocês podem, com esse mapa, conseguirem rapidamente fazer um passeio, né, uma viagem sobre várias amostras de várias carreiras estratégicas 20K+. Então, se você olhar aqui e disser, deixa eu dar uma olhada aqui para governança de TI, o que tem de governança de TI? Eu tenho aqui, ó, de coordenador de processos, analista sênior, especialista IT, o coordenador de governança, tem de todos os patamares, desde camadas, desde vagas júnior, pleno, sênior, de coordenação. Então, dá para vocês verem o que as vagas estão pedindo, o que as vagas estão exigindo. E aí, de antemão, eu já alerto vocês, tá? Alerta de cuidado. A vaga, muitas vezes, chega aqui e diz assim, requisito, você tem que ter experiência em gerenciamento. Veja que, de uma forma geral, olhem para as vagas, olhem para os requisitos. Veja se eles estão pedindo tantos anos de experiência. O que ele diz? Você tem que demonstrar experiência em tais e tais e tais competências. Quantos anos? Não interessa quantos anos. Interessa que você tem que ter aquelas experiências. Então, se você não tem essas experiências, esse é um dos passos que a gente vai ensinar para vocês, como a gente adquirir essas experiências de maneira rápida, de maneira exponencial, e a gente vai falar isso no segundo episódio. Então, não perde o segundo episódio. Então, você pode olhar, você pode até fazer mais, você pode chegar aqui e dizer assim, eu quero saber todas as vagas de governança que são remotas, né? Então, vou olhar aqui, ó. Veja, isso aqui não são todas as vagas que estão disponíveis, não. Essas são aquelas amostra que a gente pegou. A gente pegou uma amostra de, sei lá, 80 vagas, né? Para poder trazer para vocês, para que vocês possam navegar nessas vagas, tá? Então, quem gostaria, né? Tenho certeza que está coçando aí. Pô, eu gostaria de ter essa planilha, eu gostaria de ter essa planilha. Tem mais. Não só tem as vagas, como tem os quantitativos. Então, dentro das pesquisas que a gente fez, a gente traz aqui, ó, na área de governança de TI, no Brasil, quantas vagas hoje estão abertas no LinkedIn? 307. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, na Austrália e por aí vai. Tá? Isso é uma pesquisa que foi atualizada no dia 27 de janeiro agora, pessoal. Né? Então,
Se você olhar, for descendo aqui, ó, na carreira de arquitetura corporativa, veja, eu estou falando aqui da carreira. Você pode ter arquiteto júnior, arquiteto sênior, arquiteto pleno, coordenador de arquitetura, pode ter várias funções dentro da carreira, tá? Então, dentro da carreira de arquitetura corporativa, não quer dizer que todas as vagas são 20K+, tá? Mas as carreiras são 20K+. Muitas vezes, para percorrer uma carreira e você chegar numa vaga 20K+, você precisa ter um passo a passo. Você vai para uma carreira júnior, pleno, sênior, tal, coordenação. Então, muitas vezes, você tem um passo a passo. Algumas carreiras, elas são tão fortes, como a arquitetura corporativa, que a carreira júnior já começa a 20K+. Tá? Não existe arquiteto corporativo que ganhe menos de 20 mil. Né? Não, ele não é arquiteto corporativo, ele é outra coisa. Né? Então, você vê aqui, ó, tem 500 vagas que, de alguma forma, lidam com a arquitetura corporativa. Estados Unidos, mais de 20 mil e por aí vai. Né? Na área de governança de dados, na área de gestão de serviço, na área de gestão de segurança, gestão de projetos, na área de risco, na área de gestão de TI de forma geral, na parte de CIO, né? Ver quantas vagas de diretor de TI estão abertas, 1.464 vagas, né? De nível camada estratégica, né? Auditoria, mais um monte, consultoria, inovação, líder de inovação, product owner, fomos longe, hein? Account manager, ou seja, carreiras até que a gente nem trouxe como carreiras ali dentro daquele mapa. A nossa equipe aqui foi longe e colocou todo esse mapeamento para vocês. Então, pessoal, fica a dica, se você quer ter uma carreira, né, longeva, se você quer ter uma carreira 20K+, estuda isso aqui que a gente está trazendo para vocês. Vê as possibilidades, porque com certeza você vai se assustar com quanto de coisa bacana tem aqui. E se você quer essa planilha, é simples, alerta de bônus, dá um print aí da tela, lê esse QR Code que você vai ter acesso a esse mapa do jeito que eu mostrei para vocês, na casa de vocês, vocês vão poder brincar e se divertir, até porque um dos nossos exercícios é em cima desse mapa de vagas e a gente vai passar esse exercício para vocês fazerem, tá? Então, que tipo de empresa, né, está contratando? Se a gente analisar esse mapa, a gente vai ver e vai verificar que as empresas que mais estão contratando, primeiro, são empresas que estão passando por processo ou já passaram por processo de transformação digital. Empresas onde a relevância do uso da tecnologia é mandatória dentro da organização. Não tem mais escapatória. Ou seja, se você olha para uma empresa como a Magalu e pergunta, será que a TI é fundamental? Será que a TI está dentro do board discutindo estratégia de negócio? Com certeza. Uma boa parte do faturamento dela hoje já é do site, não mais das lojas físicas. Né? Americanas.com só ainda existe por conta da Americanas.com. Né? O Extra fechou todas as lojas e hoje só opera a plataforma digital. Né? Então, pessoal, varejo inteiro, setor financeiro não se fala, né? As fintechs, os bancos digitais. Então, ou seja, as organizações, em primeira situação, primeiro filtro, aquelas organizações que estão no processo de transformação digital. Ou seja, aquelas empresas que precisam ter foco no cliente, que precisam trabalhar com feedback constante, volume de dados constante, com muito business agility, né? Com muita agilidade e flexibilidade. E para isso, sabe o que elas precisam ter? Elas precisam ter capacidade de inovação, elas precisam manipular volume de dados muito grandes, ela precisa trabalhar processos, ela precisa refazer a cultura, ela precisa trabalhar a entrega de valor, né? Ou seja, a entrega de TI com valor para o negócio. Tudo isso para fazer transformação digital. Então, essas organizações, quando você pega nessas organizações, aquelas que são extremamente reguladas por órgãos externos, como órgãos reguladores, normativos, ou seja, agências, CVM, Banco Central, ou agências internacionais, ou, né, leis internacionais. Então, todas essas empresas que são extremamente reguladas, e aí inclui o setor público, né? As empresas do setor público, o próprio setor público, o governo, são extremamente regulados, né? Extremamente normatizados. Essas empresas, quando se junta, o fato delas serem reguladas, o setor ser regulado, saúde é muito regulado também, o setor ser muito regulado, soma-se a aquela empresa que está
profundamente transformando-se digitalmente, para que o modelo de negócio dela só opere através de plataformas tecnológicas, eu diria que esse casamento faz com que todas essas carreiras estratégicas sejam altamente demandadas. E aí você pode estar se perguntando, mas Arteiro, a gente viu as Big Techs aí demitindo de milhares, né, de profissionais na área de TI. Veja, esse é um movimento absolutamente diferente do movimento que a gente está falando aqui. As Big Techs, elas estão demitindo, por quê? Elas estão demitindo muito cargo de dev, muito cargo operacional, elas incharam o quadro delas, porque elas tinham uma perspectiva durante a pandemia de que elas iam crescer 10, 15 vezes. E talvez elas não cresceram 15 vezes, cresceram 5, 6 vezes só. Então, veja, só entre aspas, né? Porque crescer 5 vezes é muita coisa. Só que não foi as 10 ou 15 que elas tinham estimado. Então, elas ampliaram demais o quadro de recurso e agora elas estão fazendo um ajuste natural, um fator de correção, né? Demitindo cerca de 5, 10% da mão de obra, porque quando você compara a mão de obra dela hoje com a mão de obra dela de 3 anos atrás, é simplesmente 3 vezes mais, 2 vezes mais. Então, assim, elas cresceram muito e agora houve um fator de ajuste. Mas isso nada tem a ver com o mercado que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de um mercado de empresas que estão passando por um processo de transformação, ou seja, os clientes dessas Big Techs, né? Ou seja, os clientes dessas Big Techs estão passando por esse processo e vão precisar de profissionais em carreiras estratégicas. E é nessas empresas que vocês vão conseguir as melhores vagas, né, de mercado. Então, e talvez você esteja se perguntando, né, por que tem pouco profissional fazendo esse tipo de trabalho, atento a essas carreiras estratégicas, né? Pessoal, vários motivos existem, mas talvez o principal deles é que esses profissionais, eles olham para essas vagas e se veem distante dessas vagas. Porque quando você olha para uma vaga dessa, não só tem hard skill, não só vai ter lá que um arquiteto corporativo, ele tem que entender de TOGAF, ele tem que entender de arquitetura de cloud, sei lá, de blockchain, dessas coisas. Não, ele vai ter que também ter uma capacidade de leitura estratégica, de comunicação, de liderança. Não a liderança de equipe, mas a liderança de processo de transformação, né? Então, ou seja, aí onde pega. Por quê? Porque o profissional de TI, em regra geral, são profissionais que têm dificuldades em certos soft skills. Então, esses soft skills, que são né, as competências comportamentais, elas normalmente fazem com que gere um bloqueio. Muitos de vocês talvez já estejam com esse bloqueio assistindo essa live, né? Assistindo esse episódio. Vocês já estão com esse bloqueio pensando assim, mas eu acho que essa carreira não é para mim. Eu acho que essa carreira não é para mim. Nem assistiu ainda a série inteira. Por quê? Porque o profissional de TI tem essa dificuldade de pensar o soft skill, de trabalhar o soft skill. Mas o que a gente faz? Destrava isso com vocês. A gente vai destravar no próximo segundo episódio. Então, fica conosco, não desconecta, segura um pouquinho a ansiedade, porque eu sei que deve estar ansioso para saber os próximos passos, mas a gente vai chegar lá. E, obviamente, os hard skills, eles são mais fáceis para a gente entende, sabe quais são as certificações, quais são os cursos, quais são não sei o que eu preciso fazer para aquela carreira, né? Quando a gente olha para o modelo de competência, ele tem lá todas as competências nessas daqui na área de planejamento, competências na área de gerenciamento, né, de operação, tem de entrega, de delivery, de cada um dos domínios de atuação. Tá? E aí o que acontece? Por que os profissionais, além desse problema dos soft skills, por que eles não se preparam? Por um motivo simples. Eles não têm experiência em ambientes inovadores. Ou seja, o cara que está pronto em governança, em risco, ele está muito quadrado dentro de um modelo arcaico de governança, de modelos de gestão de risco, né? O cara que está fora desse mercado acredita que não pode. E o que está dentro não é compatível com as organizações em profundo, né, ebulição de inovação. Ou seja, a empresa quer usar modelos ágeis e o cara está discutindo ali documentação de processo. A gente não documenta mais processo. O que a gente faz com que as organizações adotem as práticas. O próprio Aito, no seu framework, já tirou a palavra processo e chama de práticas. O COBIT já continua usando processo, mas ele, na verdade, entende o processo como um conjunto de práticas. Ele eliminou uma série de situações. Por quê? Porque é absolutamente importante a gente entender que existe um modelo, uma ordem nova
que é o modelo, os modelos ágeis, os modelos de inovação. E a gente não pode implantar disciplinas de risco, disciplinas de auditoria, disciplinas de governança, né, de arquitetura corporativa, sem levar em consideração os aspectos, né, da agilidade. Então, com isso, o jogo está igual para todo mundo. Então, você está num momento onde qualquer um que partir para uma carreira estratégica dessa, mesmo com aquele que já está na carreira, a gente está em pé de igualdade. Por quê? Porque ele não entende de métodos ágeis. Então, eles vão ter que aprender e vocês vão ter que aprender sobre governança, sobre risco. Então, com certeza, está todo mundo no zero, está todo mundo, né, trabalhando aí para atender. E aí, próximo alerta de bônus, a gente vai entregar para vocês, ao longo dessa semana, 2 assessments, né, 2 ferramentas de avaliação, são 2 plataformas de avaliação, são plataformas que vocês normalmente não teriam acesso, e a gente vai dar acesso, a gente fez parcerias com essas organizações, e a gente vai dar uma parceria onde vocês vão fazer um assessment, uma avaliação dos perfis comportamentais de vocês, ou seja, você responde uma série de perguntas, 10, 15 minutos. Essa ferramenta, infelizmente, ela ainda está em inglês, ela está sendo traduzida para o Brasil pelo pessoal da Exim, mas ela ainda está em inglês, então se você tem alguma dificuldade, bota o dicionário do lado, bota o Google, bota o Translator, para facilitar a tua vida, e ela, quando você termina de responder esse questionário, ele te diz, para cada uma daquelas competências, como que está o teu nível de proficiência, né? E com isso você consegue identificar o match entre o seu modelo atual de carreira, que você tem hoje de competência atual, com as carreiras que você pode querer perseguir. Então, por que a gente vai fazer isso? No segundo episódio, nós vamos mostrar para vocês que o primeiro passo, que é o passo do planejamento da carreira, vocês precisam cruzar competências técnicas, competências comportamentais e paixão. Quando você cruza esses 3 elementos, vocês encontram a carreira ideal para vocês. Mas isso é spoiler do segundo episódio. Se preocupa que a gente vai explicar como vocês vão fazer isso. Mas para fazer isso, vocês vão ter que ter, primeiro, descobrir qual é a paixão de vocês. Primeiro exercício que eu passei para vocês, né? O mapa, para vocês navegarem no mapa de vagas. Eu vou passar um exercício daqui a pouco para vocês escolherem uma dessas vagas que vocês sejam assim, um sonho de consumo de vocês, né? O segundo tarefa que vocês vão ter que fazer para poder fazer o planejamento de carreira de vocês é fazer esse assessment das carreiras técnicas, né? E depois fazer um assessment das carreiras do seu perfil comportamental, tá bom? Então, a gente vai te dar ferramentas para você fazer essas assessments, e você, com esses resultados na mão, a gente vai ensinar vocês como é que vocês fazem a leitura, e com isso, o planejamento de carreira de vocês. Isso vai acontecer no segundo episódio. Então, vamos lá, vamos para o exercício. Estamos chegando no final desse nosso primeiro episódio, né? O exercício desse primeiro episódio, o exercício final, vai ser exatamente aquilo que eu acabei de falar. Vocês vão lá no LinkedIn, seja através do nosso mapa ou diretamente, como vocês acharem melhor. Mas eu quero que vocês procurem qual é a vaga dos sonhos, na carreira dos sonhos de vocês. Então, se vocês pudessem escolher, esqueçam requisitos, esqueça se você tem ou se você não tem. Se você pudesse escolher aquilo que, afinidade, se assim, rapaz, meu coração bateu por isso aqui. Então, lê lá o mapa de vagas, entende o que é cada carreira, requisitos, principalmente a coluna sobre responsabilidades, né? O que você vai fazer, trabalhar com o quê? Dá uma lida, filtra por cada carreira, dá uma lida em cada uma delas, escolhe aquela que bateu dentro de você. E dentro daquela que bateu, escolhe a vaga dos seus sonhos, né? Essa é a vaga dos meus sonhos. E aí, o que você faz? Tira um print dessa vaga, né? Como eu fiz aqui, tira um print dela lá no LinkedIn e vai mandar um direct para mim no Instagram. É assim que você vai fazer, ou seja, você vai bater um print da vaga, vai lá no meu Instagram, né? robertoarteiro.ti, e vai mandar num direct para mim, tá? Todo mundo que mandar nesse direct vai receber um link, né, como resposta para os assessments, né, para poder ter acesso às avaliações do perfil comportamental e a avaliação do perfil técnico de carreira. Então, se você quer ter essa avaliação, você tem que fazer primeiro esse exercício aqui para a gente, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre esse episódio, lá no nosso Stories do nosso Instagram, toda a nossa relação de atuação e de comunidade vai ser através do Instagram. Já dei, inclusive, mandei essa informação nos grupos do WhatsApp e por e-mail. Então, nossa interação vai ser pelo Instagram e pelo e-mail. Então, vocês têm que estar seguindo a gente no perfil do Instagram e vocês têm que estar com o e-mail habilitado para poder não cair no spam,
tá bom? Porque os bônus, algumas coisas a gente vai mandar por e-mail, algumas coisas a gente vai mandar pelo perfil do Insta. Então, a gente vai abrir o caixinha de pergunta daqui a pouco. Você vai lá nos meus stories e coloca a tua dúvida que a gente vai responder ao longo do dia, ao longo dos dias da semana, tá bom? Mas provavelmente você está se perguntando, tá bom, eu vi muita coisa, achei bacana, mas por onde é que eu começo? Né? Como é que eu vou aprender a fazer tudo isso aí que eu tenho que fazer, né? Se você chegou até aqui, você já entendeu que existe um conjunto de oportunidades de carreira e que ela está ligada a empresas que estão em processo ou terminaram seus projetos de transformação digital e inovação. Principalmente aquelas que estão em setores fortemente regulados. Mas por onde começar? Como vou aprender tudo o que eu preciso para essas carreiras? Não se preocupa, no próximo episódio nós vamos mostrar 4 passos importantes para você conduzir uma carreira de forma exponencial e chegar bem rápido, bem mais rápido, ao resultado de R$20 mil por mês ou mais. E também a gente vai ter outros bônus ao longo do segundo episódio. Eu recomendo fortemente não perder nenhum minuto do próximo episódio. Se liga e acompanha aqui junto com a gente. E lembrando, para você conseguir fazer o primeiro passo que eu vou mostrar no segundo episódio, você vai precisar, é fundamental, que você faça o exercício que eu acabei de passar nesse primeiro episódio e que você, para que você tenha acesso aos assessments, você roda os assessments e com isso você possa estar pronto para o planejamento da sua carreira. E para ajudar vocês, lá no meu Instagram, na terça-feira à noite, às 21 horas, eu vou abrir uma live especial só para ajudar vocês a rodarem os assessments, as avaliações, tirar dúvidas sobre o processo de assessment. Não estou entendendo como é que eu respondo isso, como é que eu respondo aquilo, tirar dúvidas sobre o episódio ao vivo. Então, a gente vai estar numa live na terça-feira, amanhã, terça-feira, às 21 horas, pelo Instagram. A gente vai ter live todos os dias, né? Hoje a gente vai ter uma live falando mais sobre o modelo do e-competence framework, e amanhã a gente vai estar falando sobre os assessments, né? E aí a gente vai passar depois a agenda para vocês do restante da semana. Agora, pessoal, agora é a sua vez de dar o próximo passo rumo a uma carreira 20K+. Então, até o próximo episódio. Qualquer pergunta, já sabe. Vai lá no meu stories, tem uma caixinha de pergunta, manda lá, manda ver, que a gente vai se falando pelo Instagram.